Bom, pedimos desculpas pelo atraso. Infelizmente, máquinas dão pau, como dizem no popular. A minha deu hoje e eu vou ter que espremer da cabeça o sermão. Sorte que eu preparei o sermão, lógico que boa parte fica, né? Então, vamos lá. Hoje é a solenidade da Santíssima Trindade, que é um dos dogmas da nossa fé católica. O que vem a ser a dogmática? São as verdades de fé que todos nós devemos crer porque foram reveladas por Deus. Quem explica o dogma é sempre a Igreja. Aliás, ela propõe o dogma a partir do dado revelado e o explica. Por quê? Porque o caminho católico para Deus é um caminho racional. A Igreja Católica não propõe uma fé fideísta. O que seria a fé fideísta? Olha, está na Bíblia, você tem que acreditar porque Deus revelou e é isso. Não, nós podemos questionar a Bíblia. Que livro é esse? É a palavra de Deus. Quem disse? Que certeza que eu posso ter? Existe uma matéria, inclusive, que nós estudamos no seminário, que se chama Teologia Natural, que fala de uma certa obrigatoriedade de se crer em Deus, porque basta olhar para a natureza, como ela está perfeitamente ordenada, como aparecem na natureza as pegadas de Deus, como Ele deixa as suas marcas naquilo que Ele faz. Então, o que é próprio da fé é crer sem ver. Você me dá uma notícia, eu acredito em você, até hoje você não me deu nenhum contra-testemunho de ser uma pessoa mentirosa, então eu boto fé, como se diz no popular, no que você está me dizendo. E vejam que nós não podemos ter uma certeza da existência de Deus nesta vida, porque para tê-la, nós precisaríamos entrar em contato com esse Deus. E quem é que morreu e voltou? Bom, nós temos pessoas que tiveram, sim, experiências de quase morte, mas mesmo essas pessoas, por mais fantásticas que sejam as suas narrativas, eu vi um túnel de luz, eu revi parentes, ninguém fala, eu vi Deus. Nós temos, sim, na história da igreja, poucas almas privilegiadas, como, por exemplo, Faustina Kowalska, que tinha locuções com Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Margarida Maria Alacoque, a quem Jesus revelou todos os mistérios e belezas do seu Sagrado Coração. Mas são pouquíssimas almas que receberam de Deus esse privilégio. A maioria de nós vai crer sem ver. E o trabalho da igreja é justamente esse, de provar para nós que a fé vale a pena. E é tudo que ela tem feito ao longo da história. Por quê? Porque ela foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um profeta diferente dos outros profetas e profetisas que já passaram pela face da terra. Por quê? Porque ele foi o único que disse ser Deus, embora não tenha dito, eu sou Deus, mas deixou claro ser Deus, ao dizer que quem me viu, viu o Pai, por exemplo. Além das provas que ele deu da sua divindade, a partir dos milagres que só ele fez, como homem, como personagem histórico que existiu. Buda, que se chamava Siddhartha Gautama, Allan Kardec, Maomé, Ellen Goldwhite, quem quer que tenha fundado qualquer religião, não fez o que Jesus fez.
não disse identificar-se com Deus. Então, Jesus cria a igreja com esta missão de nos ensinar o caminho do céu, de nos explicar a vida. Porque na Sagrada Escritura nós temos acesso, por exemplo, à criação do universo, como é que se deu? Foi por etapas? Deus separa a luz das trevas, aos pouquinhos ele vai criando a terra, os mares, os bichos, tudo aquilo que nós, seres vivos, iríamos precisar para ter vida, veio antes. Antes das plantas, veio tudo que as plantas iriam precisar para crescer. Porque as plantas seriam alimentos dos animais herbívoros, depois vieram eles. Né? Depois os carnívoros, depois viemos nós que nos alimentamos de todos eles. E assim a gente vê um Deus providente que provê tudo que é necessário para o bem-estar de nós, homens e mulheres. Nós somos criados, Deus decide, que seria a partir de um casal básico, por isso ele cria homem e mulher, em função da procriação. Esse foi o objetivo primeiro e principal. Se não, nós vemos na natureza seres que se reproduzem por mitose, por exemplo, né? Tem seres que são hermafroditas. Nós não. Porque de toda a criação, só nós, homens e mulheres, somos imagem e semelhança de Deus. Em duas notas. Liberdade, Deus é o ser mais livre que existe, por ser Deus. E inteligência. Só nós somos inteligentes. Seu cachorrinho parece inteligente, mas ele é puro instinto. Ele aprende rápido, né? E ele vai ser dotado de tudo aquilo que foi importante para a sobrevivência dele, para o bem dele. Mas os bichos não têm alma espiritual, como nós, homens e mulheres. Em outras palavras, plantas e animais, quando morrem, acaba ali a sua existência e nós não. Nós somos como os anjos. Tivemos um início no tempo e não teremos fim. Para nós existe um destino eterno. Então Deus cria o homem e a mulher com livre-arbítrio, capacidade de decidir o que querem fazer. O homem e a mulher foram testados no seu livre-arbítrio. Quando Deus dá o livre-arbítrio, ele tem que necessariamente dar a possibilidade de ser rejeitado, de ser negado, do homem escolher o mal, senão o homem não seria livre. Infelizmente, nossos pais primeiros falharam no teste. E as leis da hereditariedade já estavam todas definidas. Saibam vocês que a psicologia fala, por exemplo, que temperamento é herdado. São tendências comportamentais, não é um determinismo. Mas aqueles 4 temperamentos clássicos, sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático e seus matizes, são herdados. Ah, ela é nervosinha igual a mãe. Ah, ele é calado igual o pai. Nós podemos, através da ascese, da vida espiritual, que inclui o conhecimento da palavra de Deus, que é o manual de instruções do ser humano, as práticas religiosas, os sacramentos. Bom, através disso nós podemos mudar. O colérico pode ser a pessoa mais mansa do mundo, o melancólico pode parar de ser o coitadinho, o pessimista de plantão, o sanguíneo pode ter, sim, um objetivo e chegar até o final, o fleumático pode ser mais conversador. Tudo é possível. E vejam como faz sentido que, uma vez que Deus resolve nos criar livres, haja um céu e um inferno depois dessa vida. Em outras palavras, um prêmio ou uma punição. Porque se Deus não existe, a alma não é imortal, tudo está permitido. Aqui seria a lei do mais forte. O mundo seria tenebroso. Por quê? Você vai ser fiel à sua esposa, se depois dessa vida não tem nada. Vai aí, ter 3, 4, 5, vai viver de prazeres. Muitas pessoas precisam, outras não, dessas
amarras. Quando eu digo outras não, eu estou falando de quê? Pessoas que eu só tenho visto, por enquanto, dentro da religião, que chegam a um grau de compreensão da vida, do bem, da necessidade de uma verdade fora de mim, que elas não cogitariam jamais viver de prazeres. Os próprios filósofos antigos já falavam isso, quando começaram a se preocupar sobre o que seria o grande sentido da vida do homem. Então, os primeiros que falaram que seria o prazer foram rechaçados. Por quê? Porque o prazer passa. Então, o homem não pode, sob pena de ser infeliz, colocar a sua felicidade naquilo que passa. Então, imagina o cachaceiro ou a pessoa, vamos dizer, impura, se ela perde a potência sexual dela, ela vai ser infeliz. Se o fígado agora está tão ruim que ele não pode mais beber, acabou a felicidade do cachaceiro. Então, o homem começa a pensar sobre um sentido para a vida. E aí é que eu quero mostrar a grandeza do que nós aprendemos na nossa fé. Porque na medida em que vai haver um prêmio para os bons e um castigo para os maus, eu tenho que tratar de endireitar a minha vida aqui, para poder merecer a eternidade. Deus tinha outros planos para a humanidade. Não haveria doença, não haveria dor, nada disso que a gente não gosta de sentir, né? Medo, nada, morte. Contanto que passassem na prova. Adão e Eva não passaram. E com eles, os nossos pais primeiros, porque Deus decidiu, no seu direito, enquanto Deus, na sua sabedoria, de que a humanidade nasceria de um casal básico, começaria a se reproduzir, e depois, enfim, estaremos todos aqui. No início, inclusive, havia reprodução entre parentes, lógico. Depois Deus cortou. Então, esse é o relato. E aí, esse paraíso foi perdido. E agora ele tem que ser reconquistado. Só irá para lá quem merecer. E essa meritocracia vai gerar aqui nessa vida esforços para que nós sejamos bons de acordo com o padrão de Deus. Se nós considerarmos, vai redundar no bem de toda a coletividade humana. Não existe espaço para egoísmo na nossa fé. O egoísmo vem do inimigo de Deus, do antípoda de Deus, que é o demônio. Então, existe egoísmo? Existe. Existem os dois espíritos. O espírito de Deus e o diabo. E aí, nós estamos livres para escolher quem nós queremos ouvir. E de acordo com a nossa escolha, iremos para o céu ou para o inferno. E a vida assim faz muito mais sentido. E eu posso falar de cátedra, porque eu rodei feito peão por várias religiões antes de voltar para minha casa, de onde eu não teria saído se eu tivesse sido bem catequizado. Meu grande problema começou na catequese. Tudo bem, tinha um problema já de tradição religiosa que não havia na família. E aí vai o recado para aqueles que estão mornos na fé, que vai uma missa, duas, falta uma, falta três, que vem à igreja mais para pedir favor e dar uma satisfação a Deus, agradecer o que tem. Sai dessa vibe, você vai cair, é questão de tempo. Olha o testemunho, pai e mãe, que você está dando para o seu filho, para sua filha. Como é que você quer que seu filho e sua filha centrem a vida em Deus se vocês não centram? Todo filho está olhando para o pai e para a mãe e vai fazer o que virem o pai e a mãe fazerem. Vem o pai e a mãe se respeitar, se perdoar, eles vão se respeitar, vão se perdoar, respeitar e perdoar as pessoas fora. Vem o pai e a mãe se confessando, vão se confessar, comungando, comungam, fazendo caridade, sendo altruístas, se preocupando com os outros, sendo acolhedores, vão ser igual. Hoje a gente vê aí os jovens em crise por quê? Vai olhar. A formação religiosa, a caminhada dentro da igreja. O que os pais legaram? Tudo bem, tem pais que se converteram mais tarde. Eu entendo isso perfeitamente, meu caso.
Já não tinha uma tradição em casa, e minha mãe era de fé caseira. Aí vai para trás, meu avô não sei nem se acreditava em Deus, o pai da minha mãe, não tenho a menor ideia. Nunca vi ele rezando, nada. Minha avó usava um véu, ia ali, aqui e ali à missa. Eu via mais ou menos ela indo à missa. Fez questão das filhas todas se casarem com católicos, enfim, e que recebesse o sacramento na hora certa, mas uma coisa assim de tradição, de rituais, de... Nunca vi uma piedade grande na minha avó. Não estou exercendo a arte de falar mal, estou falando de fatos para vocês. Porque a vida é assim. E eu estou falando de erros também cometidos para que não aconteçam com vocês. Meu pai era um cara de igreja, foi coroinha, foi, enfim, de conferência vicentina, inclusive graças ao serviço de capelania militar na Academia das Agulhas Negras. Ele era militar. Casou com minha mãe não era muito de igreja, e pronto, começou a capengar. E aí é o que eu quero dizer para você, porque tem marido e mulher que parece siamês, que vive colado. O marido não vai à missa, a mulher não vai à missa. No fundo é porque essa mulher tem preguiça de ir à missa e ela está achando ótimo que o marido não vá à missa. O marido que é mais carola, entre aspas, do que ela. Vamos parar com isso. Convida o seu cônjuge, não quer ir, não vai, fica para trás. Mas você vai fazer o que você tem que fazer e dar o exemplo que você tem que dar. E, sobretudo, homens, abram seus olhos, porque a cobrança de Deus sobre nós, olhemos para a sociedade. Os homens estão no poder. Eu não vou aqui entrar na polêmica das feministas que vão dar um grito. Que horror. Não estou aqui para discutir esse assunto. Eu estou olhando para um fato. Pega aí todas as posições de poder no mundo, a maioria são homens. Eu não vou dizer nem lamentavelmente, porque, bom, Deus está no controle de tudo, mas o que é fato? A gente vê muito mais mulheres piedosas e religiosas do que homens. O que o feminismo não fala é que, de acordo com as estatísticas, quem mais se mata são os homens, os mais desempregados. Todas as estatísticas ruins, os homens lideram. Alcoolismo, depravação moral, tudo são os homens, infelizmente. Aí quando a gente vai ver, por que é? Os homens são menos piedosos e menos religiosos que as mulheres. Isso é fato. Basta a gente convocar uma adoração na igreja, eu falo da estatística básica. 17 mulheres, 3 homens. Um é menino, pequeno. O outro é o velho que não tem mais uma bola para correr atrás, uma cachaça para tomar, está tomando conta do menino. E aí tem um jovem para representar a nossa espécie minimamente. É isso. E o resto são mulheres das mais variadas idades. Estou brincando aqui, um grauzinho de exagero, vamos lá. Mas é ou não é, diáconos? Me digam. É essa estatística? Qualquer lugar que vocês vão. É muito mais mulher do que homem. Agora, não estou aqui dizendo que os homens não prestam. Cuidado, não ponham palavras na minha boca. Vamos entender as coisas da perspectiva correta. Quantos homens não se convertem pelo testemunho da mulher, pela oração da mulher, pelo sacrifício da mulher, que aguenta cachaça, que aguenta o chifre. E aí as feministas não precisam dar pulo nenhum, nem rasgar sutiã, nem nada. Porque aí está a grandeza da mulher. Aí a gente vê. Que beleza, que espetáculo. Pois bem, então, meus irmãos, saibam que numa família, isso é estatístico. Uma pesquisa feita na igreja lá nos Estados Unidos. Se não foi Estados Unidos, foi Itália. Numa família, quando um filho se converte, a probabilidade de algum membro da família se converter é de 3,4%. Quando é a mulher, é 17%. Quando é o homem, é 90%. Por quê? Porque Deus determinou que o homem seria o cabeça. Agora, o cabeça não quer dizer que ele é mais importante do que a mulher, que ele é melhor do que a mulher. Simplesmente Deus determinou isso. Até porque tem uma coisa biológica aí. Se a gente começar a ver essa estrutura ruir, entrar leão, bicho aqui, se bater um desespero, tem um tsunami chegando. Normalmente está lá a família, marido, mulher, menino. Por acaso, Mariel, é você que vai falar, vem cá, Luan, pega o Luan por aqui, os meninos por ali, é você que vai à frente? Ou é o contrário? Quem é que tem mais osso, mais músculo, mais força biológica? É o homem, isso é instintivo. A mulher já vai olhar para ele automaticamente. Até aquelas que negam, as mais feministas vão.
É isso. Mas não é porque o homem seja melhor do que a mulher. Não, Deus distribui funções, tarefas, ele desenha as coisas de acordo com um desígnio que é sempre bom. Na Bíblia tem lá, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Tem. Mas maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo deu a vida por todos nós, pela igreja, por assim dizer. Então, é a mútua submissão. Vamos sair do complexo, dessa loucura que está a sociedade. Se a gente consegue colocar na cabeça isso, homens e mulheres são iguais. E se homens e mulheres se ajudarem mutuamente, vamos chegar todos ao céu. E não importa se mais homens ou mais mulheres, importa é a pessoa que teve a oportunidade de ir para o céu, sendo homem, mulher, menino, velho, gordo, magro, culto, ignorante, as oportunidades são iguais. Então, a fé dá um sentido para a vida, nos mostra que, apesar da vida ser uma certa loteria, porque uns nascem numa família paupérrima, numa favela, outros vão nascer num bairro nobre, mas todos vão ter a oportunidade de se salvar. Porque todo mundo pode rezar, todo mundo pode confessar, comungar, todo mundo pode aprender os conteúdos da fé, todo mundo pode fazer caridade. Quem não conseguiu chegar a Cristo vai ser cobrado em função do que teve, mas vai ser cobrado por Deus. Todos os seres humanos, a própria teologia natural diz isso. Né? Olhar para o céu e ver de quem criou todas essas coisas. Todos nascemos com a lei moral natural inscrita nos nossos corações, que é a tendência à bondade, à verdade, à justiça. Vocês gostam que mintam para vocês? Ninguém gosta, eu também não. Curiosamente, às vezes a gente mente para se safar, né? Não deveria nenhum católico mentir jamais. Mas, vira e mexe, quando você vê, falou aí uma mentira porque ficou com respeito humano, alguma coisa assim. Mas vejam, por que a mentira é repugnante para todos? Quem é casado aqui gostaria de levar chifre? Não, não adulterarás. Alguém aqui gostaria de ser assassinado? Não, não matarás. Alguém aqui gostaria de ser roubado? Você. Desapega, celular só, que é isso? Não, olha aí. Não furtarás. Os 10 mandamentos estão aqui. E pode ser judeu, pode ser japonês, pode ser negro, não importa a raça, a cultura, a idade, todo mundo tem a mesma tendência do mesmo jeito. Explica para mim. Se não é pelo fato de nós virmos do mesmo Deus. Quando a gente vê ordem, está aí uma das provas indiretas da existência de Deus. Tem que haver uma inteligência ordenadora prévia. A gente vê tanta inteligência, peso e medida em absolutamente tudo. Vai para a química, para a biologia. Tem um biólogo ali que confirma o que eu falo. Tá? Então, é uma geração espontânea que fica inteligente de uma hora para outra, pelo amor de Deus. Aí é que eu falo, os inimigos da fé falam que a fé é fantástica. Eu acho muito mais fantástica a falta de fé. Como é que você vai entender um mundo complexo como esse, a vida humana complexa como ela é? Sem um Deus criador superior, inteligente? E eu volto ao argumento dos irmãos Karamazov lá, aquele que acreditava em Deus, essa novela de Dostoiévski, se Deus não existe, e eu acrescento, e a alma não é imortal, tudo está permitido. Aqui seria a lei do mais forte. Tá? Então, meus irmãos, as pessoas que não creem, e muitos não creem porque é mais cômodo não crer. Porque aí eu posso ser a medida de todas as coisas, eu não preciso aceitar limites. Eu é que defino o certo e o errado. E aí nós vemos o quê? O homem sob a égide do diabo. Porque tudo que o diabo quer é isso. O que Lúcifer disse? Não servirei. Porque era soberbo. Então, o homem soberbo não quer se dobrar a Deus, não quer servir ao Senhor, ele quer se servir a si mesmo. E aí ele cai no oposto do amor, que é o egoísmo. Então, nessa vida, quem não amar vai ser egoísta. Tá? Se a gente vai fazer uma exegese das ações da pessoa, quem não está no amor está necessariamente no egoísmo. Eu não consegui pegar nenhum caso diferente desse até hoje. E se alguém pegou ou conhece, me mostre. Se não é assim, essa dualidade no final das contas. Tá? Então, essa fé de vocês é muito fantástica. Adão e Eva, folha de parreira,
para não andar pelado no paraíso. Serpente, olhe. De Gênesis, você quer acreditar que era uma serpente mesmo? Acredite. Você quer acreditar na folha de parreira? Acredite. Qual é o ponto ali? O ponto é, não houve uma geração espontânea, Deus criou o homem, Deus provou o homem não passou na prova. Essa é a essência. A serpente, a parreira, ó, fica aí a critério de cada um. Então nós precisamos aprender a extrair o conteúdo básico. Né? E eu desafio aqui alguém me mostrar se a Bíblia apresenta algo que seja ruim para o ser humano. Se tem algum preceito ali que não redunde no bem individual ou no bem coletivo. Ah, mas no Velho Testamento tem horas que Deus manda matar. Não havia sistema prisional? O meliante vai ficar fazendo mal sem ser freado de alguma maneira? Então Deus vai acompanhando essa evolução do homem e chega num ponto, Jesus manda matar, alguém fala para mim se manda matar. Então a gente vê as pessoas se pegando a esses detalhes sem entender o contexto histórico. Tá? Engraçado que na sociedade moderna ninguém quer um bandido, estuprador, assaltante, assassino, serial killer solto. E tem gente que até fala, morreu, toma, bem feito. E é justamente a partir do advento da igreja que vem, inclusive na famigerada Inquisição, toda a evolução do direito romano. Ali é que começa tribunal, inquérito, defensoria, promotoria, ou seja, advogado de defesa, advogado de acusação, para que as pessoas não fossem linchadas por heresia, porque naquela época se vivia o teocentrismo, Deus era a preocupação primeira dos homens. E o que a Bíblia diz? Não tem mais que pode matar o corpo, senão que pode matar a alma. Uma heresia mata a alma, portanto, o herege tinha que ser eliminado da sociedade, assim pensava o povo. Não é assim que a igreja ensinava. Então a igreja vem corrigir esse absurdo. Né? E bom, e aí, lógico, os inimigos dela vão botar palavras na boca dela, ações no seu currículo, distorcer, tá? Para poder ser a ideologia dominante. Assim tem sido ao longo da história. A igreja sempre teve inimigos, óbvio. Se Deus permite a ação do diabo, que é seu inimigo, agora permite por quê? O diabo, coitado, quando ele tenta a gente, se ele me tenta, por exemplo, no sentido da avareza, e eu resisto, qual é a virtude que eu estou trabalhando? A generosidade. Se o diabo me tenta com a gula e eu resisto, eu estou crescendo na temperança. Então vejam o diabo a serviço de Deus. Quem dá vitória ao demônio somos nós, se nós escolhermos a tentação. Então Deus permite a ação do inimigo para o nosso bem também. Ah, eu não concordo, problema seu. É assim. Uma vez uma freira, no final de um terço, estava rezando pela conversão de Satanás e dos anjos rebeldes. Aí eu olhei para ela assim, irmã, como é o assunto? Ai, padre, é porque me parece mais perfeito, né? Acabar com o inferno, essas coisas. A freira não estava se tocando que os critérios dela eram superiores aos de Deus. Na fé, nós partimos da revelação e calamos a boca a partir do dado revelado. Nós podemos e devemos ir com a especulação filosófica desde que ela não derrube a fé. Porque só tem prejuízo quando a fé é derrubada. Vamos para os filósofos ateus. Peguem lá Nietzsche, morreu louco e sifilítico, o filósofo da morte de Deus. Peguem aí como viveu Schopenhauer, como viveu Feuerbach, que dizia que a sepultura do homem era o berço de Deus. Por causa da morte a gente inventa, para poder passar essa vida melhor, uma realidade de demônios, de anjos, um céu para os bons, um inferno para os maus. Veja lá, terminou pobre, no ostracismo. Não vi nenhum feliz, bem resolvido. Como eu não vejo pessoas que estavam no fundo do poço, casamento indo para o beleléu, estavam nas drogas, na prostituição. Aí leram esses filósofos. Eu li Freud, agora sou outra pessoa, outro ser humano. Não, mas eu conheço assim, de pessoas que leram a Bíblia, que se converteram ao cristianismo e são felizes. E eu vou dar um dado curioso para vocês. Grande parte dos cientistas, eu não consegui ver diferente. E eu peço, por favor, eu não estou dogmatizando nada aqui. Mas da minha experiência até agora, eu não vi nenhum grande cientista
se converter a outra fé que não a cristã. Ou o cara vira evangélico ou ele vira católico. Tem um livro, inclusive, Os Grandes Convertidos do Século XX. Um deles, Alexis Carrel, Prêmio Nobel de Medicina. Todos convertidos ao catolicismo nesse livro. O pai do Projeto Genoma, ateu roxo, Francis Collins, escreveu o livro A Linguagem de Deus, excelente presente para você dar para um amigo ateu. Se converteu ao cristianismo. Você não vê conversões a Seishonoye, budismo, sem rebaixar essas outras religiões. Então, algo a nossa fé tem. E é isso, eu posso dizer, eu já rodei por várias, não conheci nenhuma fé que desse uma explicação melhor para a vida, um sentido melhor para a vida, para o sofrimento, inclusive, do que a fé católica. No Espiritismo, o sofrimento acontece muito pela questão do karma. Eu faço o mal nessa vida, eu vou pagar na outra, na próxima encarnação. E aí Deus é pura justiça. Então, o cristianismo veio me responder muito melhor. E por isso que eu voltei para a igreja. E sou católico e hoje sou padre. Bom, padre porque Deus me chamou. Não foi simplesmente por raciocinar em cima das belezas da nossa fé. Então, aí a gente vai vendo isso. Como a vida vai ter uma explicação que fora da fé ela não tem. Um fundamento, um sentido que fora da fé não tem. Eu fico imaginando como é um ateu, na hora do luto, da perda de um parente, acabou a existência da pessoa ali. Na hora de uma doença grave, a morte se aproximando para mim, eu até gostaria de ter a oportunidade de entrevistar um e saber de onde vai tirar a alegria, felicidade, consolo. Porque para nós, pega Terezinha do Menino Jesus, tuberculose pedindo mais, e feliz. Tá? Por quê? Porque ela queria se unir com Cristo para quê? Para salvar mais almas. E nós sabemos pela fé que muitos se salvaram por causa dessa união dela com o sofrimento de Cristo. E porque ela sabia que se fosse para ela continuar aqui na terra, viva, fazendo bem, Deus tiraria a doença dela. Então, essa entrega perfeita à vontade de Deus reflete o quê? A certeza de que Deus é onisciente, Ele tudo sabe. De que Ele é onipotente, Ele pode me curar. E se não me curou, é porque o melhor foi isso. E aí a gente vê toda uma revolução a partir da morte de Terezinha, em odor de santidade, tantas coisas. Tá? Pois bem, Jesus, como eu disse, é um personagem histórico, mas a sua historicidade é atacada. Vários programas de televisão já tentaram atacar a historicidade de Jesus, várias revistas, né? Vira e mexe, não estou falando que elas especificamente, mas são revistas que gostam de contestar as coisas da fé. Galileu, super interessante, científicas, né? Você vai ver National Geographic, meu Deus. Bom, fora a revista Veja, adora, sobretudo perto das nossas grandes festas, contestar, né, tudo que a igreja ensina. É impressionante. E eu vejo aquilo que eu já falei para vocês, que está lá no filme Hollywood contra o Catolicismo, que está lá no nosso site, que eu mandei legendar. Quem nunca viu, veja. Todo católico tem que ver esse documentário. Por isso que eu tive o trabalho de correr atrás da legendagem desse documentário. Hollywood não faz filmes contra budismo, espiritismo, e não estou dizendo que é para fazer, não. Agora eu questiono por que persegue o cristianismo, em especial o cristianismo católico. Resposta, porque é a igreja que incomoda o diabo. Aham. Quando a gente vai para o plano teológico, a gente começa a entender. Por quê? Por causa da grande realidade chamada Eucaristia que nós celebramos aqui, todo domingo, que segura a vida na terra. O mundo acaba, está lá na profecia de Daniel. Quando for abolido o sacrifício perpétuo do nascer ao pôr do sol. Restarão 1265 dias, uma coisa assim, está lá. Então, por isso que o diabo tem essa sanha. Por isso que ataca tanto sacerdotes, freiras. Por isso que o joio e o trigo crescem juntos, porque Deus não tira o livre-arbítrio de um padre, de uma freira, de ninguém. Então ninguém se espante com escândalo. Quantas pessoas fracas, no fundo, estão saindo da igreja escandalizadas com o padre, que elas estão a fim de sair.
Porque elas estão doidas para ter uma desculpa para viver segundo os seus critérios em outra seita qualquer. Porque aquela pessoa que conhece a fé, essa não sai, ela não vira as costas para Jesus, jamais. Pode ter o padre herege, o bispo, quem quer que seja, ele vai procurar um padre bom, um bispo bom, uma boa missa. Aliás, todas as missas são boas, perdão pela heresia sem querer. Digo do ponto de vista litúrgico, digo do ponto de vista da pregação, né? Porque o que acontece sobrenaturalmente numa missa, até celebrada pelo pecador pior, e o pior herege, acontece na missa celebrada pelo padre mais santo. Então, Jesus também é provado, não só pela Sagrada Escritura, que, diga-se de passagem, é um documento histórico, não está trancafiada nos porões do Vaticano. Quantas vezes eu não já escutei essa baboseira de porões do Vaticano? Fui ao Vaticano, cheguei lá, tem uma cripta com papas mortos, não tem porão nenhum. O arquivo do Vaticano é aberto para quem quiser pesquisar o que for. Inclusive, cada ano, um ano específico está aberto para o público em geral. Agora, se você é historiador, precisa pesquisar alguma coisa do ano X, e você vai lá com as credenciais, lógico, você tem que ser acompanhado por um funcionário desse arquivo do Vaticano, porque tem documentos que tem que ser manuseados com todo cuidado, porque se é papiro, é pergaminho, se entra uma bactéria, um fungo, sei lá o que, pode destruir. Tá? Então, isso é mentira. Os originais da Bíblia estão em museus diferentes do mundo, papiros, pergaminhos. Tá? Então não tem essa conversinha. Agora, quantos católicos não caem nessa história? É isso que eu falo, os ignorantes todos estão padecendo. E por isso que a gente insiste tanto aqui na catequese. Porque na catequese eu dou o que me faltou e me fez procurar Deus fora. Como dou também aquilo que me encantou e me fez ficar, olha aí, apaixonado por Deus. Tá? Então venha. Tem gente que há anos escuta isso e não vem, nunca veio. Por que será? Está acima dos outros, do bem e do mal? Se acha assim, numa fé tão boa, tão pura e perfeita que nunca vai cair? Eu faço o meu papel. Às vezes, corro o risco de ser taxado de, está achando que a sua catequese é a catequese da galáxia. Não é isso. Eu estou falando que o esforço que nós fazemos aqui, em conjunto, é nesse sentido. De ter a melhor catequese que nós pudermos oferecer. Tá? Também não significa que se você não vem aqui, você não vai se santificar de outra maneira, vai. Agora eu pergunto, se não está vindo aqui, está realmente se santificando de outra maneira, está fazendo o quê? Ou está sendo um minimalista de sempre? Esse é o ponto. Tá? Se não está vindo aqui, está indo em outro lugar? Não quer vir com o padre porque ele é gordo, porque ele é chato, porque sei lá o quê? Vai com outro. Mas vai, faça alguma coisa pela sua alma, pela sua salvação. Saia da sua zona de conforto. Porque ninguém ama o que não conhece. E a Bíblia é clara, quem estiver de pé, cuide-se para não cair. Quem está achando que não vai cair, não, a minha fé vai chegar a hora que vai. E isso é o que a gente assiste. Deus coloca a gente no nosso lugar, para quebrar o nosso orgulho. Bom, então, Tácito, Suetônio, Plínio Jovem, Flávio Joséfo, Trajano e Adriano, imperadores, né, na troca de epístolas aí. Luciano, autor grego, Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores judeus, por sinal. Tá? O Talmud, o livro sagrado dos judeus, testificam Jesus Cristo. Só que para mim o maior testemunho de todos chama-se mártires. Homens e mulheres que morreram para não negar Jesus. Seria muito simples não morrerem. Era só dizer, eu agora professo minha fé em Tera. Eu professo a minha fé em Juno. Tá? Pronto, sairiam da boca dos leões. E eles não. Por quê? Aquele que se envergonhar diante dos homens, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. E por isso iam para a boca dos leões. Ninguém entrega a sua vida por uma fábula, por um homem que eles não tivessem a certeza de que existiu. E vejam, Jesus Cristo, que é quem revela plenamente a Santíssima Trindade, que é o que nós celebramos hoje, tá? Em várias passagens. Nós vemos, por exemplo, no batismo de Jesus, o que acontece? O céu se abre, vem uma voz do alto, a voz do Pai,
Jesus está lá para ser batizado e vem o Espírito de Deus em forma de pomba. Daí vem essa simbologia. Não é que o Espírito Santo seja uma pomba, como está ali. Tá? Mas nós vemos isso. Então Jesus fala que ele, o Pai, enviaria o Espírito Consolador. Nós, com o uso da razão, não teríamos como descobrir um Deus que é um só em três pessoas. Não são três deuses. As três pessoas são igualmente onipotentes, tudo podem, oniscientes, sabem tudo, onipresentes, estão em todos os lugares. Então, meus irmãos, por isso que nós cremos. Porque Jesus revolucionou o mundo como ninguém revolucionou. Ele não tinha grau acadêmico, era chamado de mestre. Jesus não foi general, não foi um Alexandre o Grande. Pega aí os principais generais, Winston Churchill, pega lá Napoleão Bonaparte, não revolucionaram o mundo como Jesus revolucionou. Tá? Fora toda uma revolução cultural que você pode assistir, está aí outro dever de casa, além do Hollywood contra o catolicismo no nosso site, procure na internet Igreja Construtora da Civilização, para você ver que até o champanhe, que as mulheres gostam tanto, e a cerveja dos homens, vem de monges beneditinos. Todo o desenvolvimento da agricultura, pecuária, vem dos nossos monges. São Bento, com seu lema, ora et labora, ora et trabalha. As grandes catedrais, o quanto que a engenharia, a arquitetura devem à igreja. Por quê? Porque ela bancava os grandes templos, as obras de arte, as peças de música, para render culto da melhor maneira possível ao nosso Deus. E nós não vemos um desenvolvimento das artes igual aconteceu na Idade Média, idade das luzes e não das trevas, como dizem os inimigos da igreja, ignorantes, que não estudam. Trevas é hoje, vê como é que está a arte hoje. Pergunta se a Anitta, por acaso, é arte. Pega esses pintores modernos, cada um mais maluco que o outro, cada um mais banal do que o outro, e tudo agora é arte. Por quê? Porque a liberdade é plena e acabaram seus critérios. Não dá. Então, eu digo uma coisa para vocês. Tá? A Trindade, a gente vê em toda a natureza. Por exemplo, na música. O que a gente tem na música? Ritmo, melodia e harmonia. 3 em 1. Eu não posso separar. Se eu tirar uma dessas coisas, a música quebra, deixa de ser música. Mas são 3 realidades diferentes? 3 pessoas diferentes são. Pega aí a água. Por acaso a fórmula H2O muda porque a água congelou? Não. Não muda em nada. A água existe em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Nós vamos ver no fogo 3 elementos: luz, chama e calor. 3 em 1. Nós vamos ver, por exemplo, um rio. Tem o leito, tem a água e tem a correnteza. Nós vamos ver nas construções altura, largura e comprimento. 3 em 1. Se eu tiro uma dessas coisas, esse prédio aqui se destrói, acabou. Eu preciso das 3 coisas. 3 realidades diferentes, sim, em 1. Então não é absurdo o que Deus propõe para nós? Agora é misterioso. E nós aceitamos por humildade, porque foi Ele que revelou, e assim acabou. E Ele que define as regras. Vai para o céu quem fizer isso, aquilo, outro. Vai para o inferno quem não fizer isso, aquilo, outro. Quem fizer cometer tais pecados, acabou. Ele é o dono do cacau, simples assim. Crê quem quer. E eu vou dizer uma coisinha para vocês. Né? Uma das coisas que dizem que é fantástica na nossa fé é a Eucaristia. Nossa, a criatura comeu o Criador. Como é que eu vou comer Deus? Que loucura. Gente, é isso. Jesus é claro. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Pega e leia João 6 para você ver. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Isto é o meu corpo, tomai todos e comei. Isto é o meu sangue, tomai todos e bebei. Quem que vai discutir com esse cara que disse ser Deus, provou ser Deus e está instituindo tudo isso? Agora vamos lá, pega as pessoas infantis, pessoas bobinhas,
que acreditaram nessa fábula que a Igreja Católica apresenta e veja o quanto que elas transformaram o mundo. E pega os outros superracionais, acadêmicos, inteligentes, adultos, e compara. Dá de lavada. Tá? Eu quero que se apresente para mim um ateu que tem uma obra de caridade parecida com a de Madre Teresa de Calcutá. Não tem. E é pelos frutos que a gente conhece a árvore. E quando eu falo isso, gente, é para poder mostrar para vocês, na realidade, o que a gente ganha em crer. Não é para diminuir os ateus. Tá? Tem ateus que são bons. Eu conheci 2, pelo menos. Ou, inclusive, que não creu porque não teve na família quem levasse ele a crença, a fé. Cresceu assim. Colega de turma meu e do pastor Edmilson, conversava muito com a gente, se interessava. E eu tenho certeza que se ele tivesse vivido, ele morreu no meio do curso, um acidente de moto. Esse menino teria se convertido. Agora, ainda que não se converta, não me cabe a mim, nem a vocês, nem a ninguém julgar essas pessoas. Deus vai julgá-las. Só Deus sabe se tiver a oportunidade de se converter ou não. Tá? Por que estão aí? Cabe a nós saber o que é certo, o que é errado e fazer o certo. Quem teve já a sua consciência ilustrada, aqueles a quem Cristo foi pregado, tá? Esses não têm desculpa. Receberam a graça e rejeitaram, esses não vão se salvar. Os apóstatas também não vão se salvar. Os batizados que negam a sua fé por preguiça, por comodismo, por preferirem as coisas do mundo, por um minimalismo, perderem a fé, esses não vão se salvar. Pois bem, na nossa fé, vejam que bonito. Tudo que nós fazemos é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peguem todas as orações, prestem atenção na missa, como termina as orações. Sempre em nome da Trindade. Nós temos uma Basílica do Divino Pai Eterno, para homenagear o Pai. Nós temos a festa, tantas, para homenagear Jesus, Sagrado Coração, Jesus Rei do Universo, Pentecoste, semana passada. Então, nós nos relacionamos com as 3 pessoas da Trindade. A gente vai ver, às vezes, no protestantismo, os pentecostais, é só o Espírito Santo. Tem outros que é só Jesus. Então, aqui no catolicismo, nós rendemos culto às 3 pessoas, porque as 3 são igualmente importantes, as 3 são igualmente Deus. Engraçado, essas pessoas que exigem equações matemáticas, fórmulas químicas para a fé, se esquecem que, por exemplo, há uns anos atrás, sei lá, eu era seminarista ainda, calcula aí, 26 anos atrás, mais ou menos, 27 anos. Eu me lembro de uma reportagem da revista Veja, que trazia 50 perguntas para as quais a ciência não tinha resposta. Então a gente pega esses racionalistas endeusando a ciência, como se ela respondesse tudo. A ciência está muito longe de responder tudo, muito. Então por que a fé tem que responder tudo? O que a gente mostra que a fé faz sentido, o que a gente mostra que não tem nada no conteúdo de fé que vai redundar mais uma vez num malefício, seja para o indivíduo, seja para a coletividade. Tá? Que faz sentido, que é bom. A gente prova isso através dos frutos que a igreja tem deixado ao longo da história. A igreja tem sim os seus pecadores, tem os frutos ruins. Sei lá, uma pessoa foi abusada por um padre pedófilo, vai ter seus traumas. É claro, eu não estou falando isso. Tá? Mas aí a gente vai ter o pedófilo no exército, no bombeiro, a gente vai ter o pedófilo na pediatria, em tudo quanto é lugar. Então a igreja não está isenta jamais, ela é feita de homens e mulheres, que somos todos pecadores. Mas se a gente pegar o bem que a instituição faz, que tem feito, nós temos transformado a face da humanidade. E muitos irmãos católicos não sabem disso. E aí caem nos cantos das sereias que cantam aí fora. Tanto ataque à igreja, o fiel ignorante não sabe defender, e ele acaba indo com as outras. Por quê? Porque é preguiçoso. Por quê? Porque não vai atrás de conhecer o Senhor. E daqui a pouco está perdendo a fé. Bom, meus irmãos, ainda que o que a fé propõe fosse uma fábula, agora estou falando da minha experiência particular. Essa fábula
me dá as respostas que eu preciso. Essa fábula me explica a vida. Essa fábula me motiva. E eu prefiro estar como eu estou na fábula do que como eu vejo muitos que vivem na real, que não admitem fábulas infantis. A maioria dos que eu conheço estão com problema psiquiátrico, está tudo aí deprimido, está tudo na quarta, na quinta mulher, pagando não sei quantas pensões. Tá? E aí? Estou dizendo que são todos assim, mas a gente vai ver essa média, a diferença de quem crê e a diferença de quem não crê. A própria ciência confirma isso. Eu já falei e vou repetir, fruto da minha pesquisa, está lá no site, dê uma olhada. Quanto mais fé a gente tem, menos depressão, menos suicídio, menos divórcio, menos drogas, menos alcoolismo, menos ansiedade, menos hipertensão, menos endividamento irresponsável, mais qualidade de vida. São os melhores profissionais normalmente. Por quê? Porque a gente sabe que onde quer que a gente vá, Deus está vendo, e a gente vai fazer as coisas não para os homens, senão para Deus. Deus vê quando ninguém vê. Isso faz a diferença. E por isso você vai chegar no horário, mesmo que os outros não cheguem, que você vai cumprir o seu expediente, mesmo que os outros não cumpram, porque você não quer agradar os homens, você não quer estar bem nessa vida, você quer agradar a Deus, quer crescer em virtudes. Tá? Dr. Harold Koenig, psiquiatra há mais de 30 anos, estuda a correlação entre saúde e fé, ensina o quê? Quem pratica a sua fé vive em média entre 29% e 35% a mais. Então, olha que beleza que é a fábula. Tá? Então, meus irmãos, nós vemos tantos milagres acontecendo na nossa fé, e as mudanças de vida dessas pessoas que viviam na depravação, na prostituição, no álcool, na depressão. Nós temos casos aqui na capelania, casamentos restaurados, pessoas que se curaram de depressão, de problemas psiquiátricos, os mais variados, através de quê? Da fé, da fábula. Então, escolha você. E aí eu termino com a história da vida de Santo Agostinho, que escreveu uma bela obra sobre a Trindade. Agora não vou me lembrar se foi um sonho, enfim, uma visão. Tem tempo, se eu escutei no seminário. Que ele viu um menino pegando a água do mar e colocando numa concha. Aquele trabalho de paciência. Aí foi, chamou o menino e disse: vem cá, meu filho, o que você está fazendo aí? Botando a água na concha? Não estou entendendo. Não, é que eu vou colocar todo o oceano aqui dentro dessa concha. Aí ele deu uma risada e disse: meu filho, você não está vendo que você não vai conseguir? Esse oceano é imenso. O que você está tentando fazer é impossível. Aí o menino chegou e falou assim: impossível é você tentar entender a Santíssima Trindade. Pronto. Então, meus irmãos, a nossa fé é uma fé de mistérios. Mas eu dei uma explicação aqui para mostrar que na natureza nós temos a Trindade. Então, não é assim que a coisa é absurda. Tá? O pecado entrou pela boca, pelo ato de comer. A salvação entra pela boca, pelo ato de comer. Então a gente vai vendo a conexão, a beleza, mas é mistério. Só na eternidade nós teremos a plenitude da revelação de absolutamente tudo. Sabem por quê? Por causa do tal livre-arbítrio. Imaginem, se Deus explicasse tudo aqui. Dado o livre-arbítrio, a gente já teria se destruído. Com o pouco que a gente conhece, com a Bíblia, uma igreja que está aí há anos, a gente se mata, se destrói. O mesmo computador que faz uma cirurgia e salva uma vida, destrói uma cidade inteira, direcionando mísseis para lá. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas línguas, que são rápidas para acusar, sobretudo o próprio Deus. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque nós não vamos atrás de conhecê-lo. E de conhecê-lo para amá-lo. Pense nisso. Toda terça, 19h30, eu espero vocês aqui na catequese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.